Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre artigo piloto e é uma pergunta da Aline. Você sabe o que é um artigo piloto? Vem comigo, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes de mais nada, eu já peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque nós realmente estamos numa campanha muito grande para emancipar aí a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, através do conhecimento. Então já faça isso, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse tipo de conhecimento é relevante e você ajuda também a ciência no país. Artigo piloto, como o próprio nome diz, ele é um piloto, ele é um primeiro. Mas, antes de a gente falar sobre o artigo piloto, eu quero que você venha comigo para a gente refletir um pouquinho sobre a questão de nomenclatura. Você já conversou com algum colega, ou um professor, ou alguém de fora do seu estado, da sua cidade, que usa umas palavras que você não entende? Ou que umas palavras que parecem engraçado porque elas fazem parte de um outro contexto? Por exemplo, a mexerica. Em alguns lugares ela é conhecida como mexerica, alguns lugares como tangerina, alguns lugares como bergamota. Então, as pessoas entendem, na questão linguística, determinados conceitos de uma coisa que é. Então, por exemplo, a mexerica, para mim eu chamo de mexerica e os estados chamam diferentes, a fruta é a mesma, mas cada estado, cada local vai entender aquela fruta dentro de um nome. E, por exemplo, a macaxeira, que é chamada de aipim, que é chamada de mandioca. Eu estou dando um exemplo para você entender que no mundo acadêmico é a mesma coisa. Existe aquilo que é, mas existe as nomenclaturas que cada professor vai dando, que cada grupo de cientista vai dando, às vezes por uma discussão aleatória. Então, por exemplo, eu entendo que antes de fazer um pré-projeto, ou uma vez que ele fez um pré-projeto, ele tem que me entregar uma prévia de um artigo. E aí esse professor fala para a turma que é uma prévia de um artigo. Existe uma outra corrente que fala o seguinte: olha, a gente não pode falar que um artigo de um graduando é um artigo científico, porque um artigo científico, na nossa concepção, vai trabalhar com rigores que o graduando ainda pode não abarcar. Então, vamos colocar o nome de paper. Cada rodinha, às vezes isso faz parte de uma instituição ou de um grupo institucional específico, que a gente tem que ter na cabeça. Existe aquilo que é e existe o nome que aquele grupo dá para aquele tipo de coisa. Tá? Por que é muito importante? Porque na minha vida como pesquisadora, participando de grupos de pesquisas, nos nossos próprios grupos de pesquisa, às vezes eu vejo algumas discussões que estão ligadas ao conhecimento linguístico daquele conceito. Também eu vejo com os meus alunos. Então, o aluno ele vai fazer um seminário de pesquisa com um outro professor. Quando ele vem para mim, ele vem com uma ideia diferente, porque aquele professor usa alguns conceitos diferentes. Existem também conceitos diferentes por área. Então, por exemplo, o que é bioestatística, o que é estatística, por que o estatístico não é indicado para bioestatística? Então, existem certas peculiaridades de área. Vou dar mais um exemplo, só para a gente falar do projeto do artigo piloto. Um exemplo que mais me chocou foi a questão do estado da arte, porque enquanto na academia existe um contexto para que o estado da arte ocorra, ou seja, qual é o contexto do estado da arte? É essa sociedade de informação, de excesso de informação, a necessidade do professor e da própria CAPES entender que aquele estudo, de alguma forma, ele é um estudo válido, entender que aquele estudo ele é um estudo que já foi pesquisado, que o pesquisador ele sabe quem está falando, o que está falando, que ele é inédito, que ele vai atender a sociedade. Então, o estado da arte seria você entender como que está o estado daquele
aquele estudo que você está fazendo. E uma vez eu conversando com um outro aluno que era da área de administração, investimentos, principalmente startup, ele estava ligado bastante a startups, e eu falando ali sobre a dificuldade do estado da arte, e ele, na cabeça dele, ele estava entendendo que o estado da arte se tratava novos modelos de negócios. Então, uma realidade bem diferente que fala da questão linguística. Então, quando eu trago para vocês os conceitos, eu procuro abarcar o máximo possível para que vocês tenham essa consciência da compreensão. Nesse caso aqui, Aline, do artigo piloto, qual é o contexto, o consenso geral do que seria um artigo piloto? O artigo piloto seria um artigo prévio. Eu quero entender ali qual é o andamento do seu material. Se você tem um artigo piloto no sentido de esse artigo ele é uma prévia desse material, ou você está se baseando nesse artigo para desenvolver um material mais robusto. Então, quando eu falo artigo piloto, eu tenho dois contextos mais clássicos que os professores estão trabalhando neste momento, de acordo com o que eu tenho visto. O primeiro é você pegar um artigo já desenvolvido e se basear em cima dele e usar esse artigo como piloto. Por exemplo, eu tenho um artigo que investigou número de mortes por acidentes domésticos lá nos Estados Unidos ou numa cidade em São Paulo, por exemplo. Aí eu pego esse artigo, uso ele como piloto e faço ele dentro da minha cidade, por exemplo, lá em Minas Gerais. Então, eu vou fazer o mesmo estudo replicando em Minas. Esse é um exemplo de artigo piloto. O outro exemplo de artigo piloto, da nomenclatura artigo piloto, está em entender. Eu quero, como professora, que você me apresente o seu estado do seu artigo piloto. Você tem um artigo piloto para me mostrar? Ou seja, uma prévia do seu artigo. Ele está pronto, porque eu vou considerá-lo que ele não está acabado. Então, ele é só um piloto daquilo que se pretende fazer. Como se fosse um artigo em forma de pré-projeto. Então, eu quero que, ao analisar o seu artigo que eu nomeei agora como piloto, eu quero entender se você já tem bem claros os objetivos, a metodologia, que você sabe onde você vai ficar, se você sabe como você está construindo o material. Então, o que você precisa entender é em que contexto o seu professor está usando o nome piloto. Então, não é só para essa nomenclatura. Existem centenas de nomenclaturas, de conceitos, de palavrinhas que vão mudar de sentido de um para outro professor ou de um para outro programa ou instituição. Eu posso dar vários, mas por que eu sempre falo nesse contexto para você ter essa clareza mental? Uma vez que você entende que o nome para aquele professor ou para aquele programa pode significar outra coisa, você tenta entender, sua cabeça abre no sentido de entender o que ele está falando e não de sair desesperado encontrando o que é. Por exemplo, eu participei de uma live onde as pessoas estavam mais preocupadas em saber a diferença de uma metodologia indutiva, dedutiva, como colocar isso no papel, do que a metodologia de fato. Então, eu vejo que a maioria dos alunos ficam tão preocupados com as nomenclaturas que se esquecem de entender o porquê, para que serve, como pode ser colocado. Então, veja, nesse caso do artigo piloto, é a mesma coisa. Você tem vários significados para a mesma palavra. Só os mais usados são esses dois que eu acabei de colocar aqui para vocês, que você pode ver que é bem diferente um do outro. Um eu estou falando de um estudo base, onde você possa replicar, e o outro eu estou falando de uma prévia do seu próprio trabalho. Então, só nessas duas formas de compreensão do que seria um projeto piloto ou um artigo piloto, é que você pode entender, falar, puxa, então necessariamente não tem um artigo piloto, mas assim um formato, porque na cabeça do professor ou do programa ou da instituição, aquilo pode significar uma outra coisa. Agora, o que significa? Nesse caso, o que eu aconselho para você? Pergunte, professor, professora, o que você se refere ao artigo piloto? Só para que eu possa entender o que seria. E aí ele vai explicar ou ela vai explicar dentro do contexto do programa, da instituição ou para ele mesmo ou para ela mesma, o que ele está
chamando de artigo piloto. É muito importante você saber que às vezes no mesmo programa ou no mesmo curso existem professores que pensam diferente. Na verdade, esse é o grande problema ou não, né, das relações humanas, né? Quando a gente vai conversar um com o outro, muitas vezes a gente quer dizer uma coisa e a outra pessoa entende outra coisa. No mundo acadêmico não é diferente. Existe uma série de conceitos e de contexto, linguagens e trejeitos e significados diferentes que vão variar de acordo com o programa, com o grupo e com os sujeitos que estão ali inseridos. Tá certo, Aline? Espero ter auxiliado não só você, mas todo mundo a pensar um pouquinho mais, refletir sobre isso quando você também for arguido sobre alguma coisa que você não entende. Uma grande amiga minha falou: nada melhor do que ser você mesmo. Às vezes pode parecer você é o chato, né? Ou você ficar com vergonha de perguntar. Não tem problema. Esqueça o ego e pergunte o que você quer dizer com isso, tá certo? Um grande abraço, não se esqueça de acompanhar o nosso canal e até a próxima!